Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa perseverança. Estamos reiniciando a perseverança que, por conta dessa situação do Covid, não aconteceu praticamente no ano passado. No ano de 2019, até que o nosso grupo se reuniu com bastante frequência, mas eu confesso que foi um pouco difícil definir um bom formato para esse grupo, e eu penso que agora talvez eu tenha encontrado um bom formato para o nosso grupo, que é mensal, tá? Eu realmente pensei muito se deveria ser semanal, quinzenal ou mensal, e eu creio que, como o objetivo da perseverança é um aprofundamento voltado talvez primeiramente para aqueles que já fizeram a catequese de adultos, mas não somente para esses, tá? Muitos aqui são alunos egressos da nossa catequese de adultos,
nos mais diversos anos, não tem pessoas aqui de várias turmas da catequese ou não, tem pessoas aqui que nunca fizeram a catequese nessa paróquia ou fizeram em outra, ou eventualmente haverá pessoas que farão o caminho inverso, entrarão aqui primeiro e depois farão a catequese. Então fiquem à vontade para convidar quem vocês quiserem, tá? Em regra, né, como é voltado para adultos, a partir dos 18, mas isso também não é uma regra. Se houver um jovem, um adolescente maduro que queira se aprofundar, ele será muito bem-vindo. Quem tiver que trazer os filhos também não tem problema nenhum. A ideia é que seja um grupo, como eu falava antes, eu sempre falei isso, é um grupo que não tem fim. A ideia é que ele não tenha fim mesmo. O fim desse grupo é o céu, né? Nós morreremos, né, evidentemente, em algum momento, então, conforme a gente morrer, a gente vai deixar o grupo, mas até lá, se Deus quiser, se a nossa saúde permitir, nós viremos, porque a ideia é justamente um aprofundamento em direção ao que a gente pode chamar de perfeição cristã, né? Isso não é nenhum tipo de audácia pecaminosa, não, é simplesmente o desejo de crescer espiritualmente. Então, nós já, em geral aqui, já recebemos a doutrina da Santa Igreja, já fizemos a catequese, mas e agora, né? O que Deus quer de nós a partir de agora? Então, a ideia é falar de temas práticos. A gente pode voltar a esses temas também, não tem problema nenhum, não significa que essa será a última aula sobre a direção espiritual e o plano de vida espiritual de forma alguma. A gente pode voltar a esses temas, é até bom que volte, mas a ideia é trazer temas práticos a cada mês, temas concretos e decisivos para o nosso crescimento espiritual, como eu escrevi lá no grupo, mas também continuar com aquela intenção anterior de uma escola de oração, de um grupo voltado para o ensino da oração, que é algo que hoje, infelizmente, a gente vê muito pouco, né? Como é que a gente deve rezar? Como é que a gente deve, de fato, fazer oração? E aí, quando eu falo fazer oração, é oração íntima mesmo. A oração que nós somos chamados a fazer nas nossas casas, quando estamos sozinhos diante de Deus. Então, a ideia é isso, falar muito de vida sacramental. Então, eu já penso em uma aula sobre a confissão frequente, por exemplo, e o exame de consciência, a comunhão frequente. Então, a ideia é a cada aula dar lições concretas, e fiquem à vontade para sugerir temas. Pode ser que em algum momento a gente vá ter um direcionamento mais catequético, de aprofundamento, e eu penso que o ritmo mensal ele é bom porque ele vai permitir que vocês a cada aula reflitam sobre o que foi falado, o que o ritmo semanal não permitiria, e também coloquem em prática. A ideia é que a cada aula a gente tenha um propósito para ser tirado da aula. Então, como hoje a gente vai falar da direção espiritual e do plano de vida espiritual, qual é o propósito? Eu já falo desde já. Para aqueles que não têm diretor espiritual e não têm um plano de vida espiritual, o propósito de hoje será buscar um diretor e buscar fazer um plano de vida espiritual. Ou, pelo menos, o caso do plano de vida espiritual aí não tem desculpa, é só sentar diante de Deus e colocar por escrito, né, o nosso plano e lutar para colocá-lo em prática a cada dia. O diretor espiritual, de fato, já depende de um terceiro, depende de alguém que vai aceitar nos dirigir espiritualmente. Então, no mínimo, aqueles que não têm um diretor espiritual devem sair daqui com o propósito de buscar, nem que seja rezar para que Deus providencie um diretor, mas é claro que a gente também tem que colocar os meios, né? A gente tem que buscar uma pessoa para nos dirigir, mas é claro que aí, como depende de outra pessoa, não dá para dizer daqui a um mês que vocês têm a obrigação de ter um diretor, mas pelo menos rezem nessa intenção e busquem concretamente um diretor. E aqueles que já têm diretor, aqueles que já fazem direção espiritual e já têm um plano de vida espiritual, qual vai ser o nosso propósito? É o meu caso, por exemplo, é viver melhor a direção espiritual e viver melhor o plano de vida espiritual. Esse vai ser o propósito daqueles que, porventura, já tenham.
Então eu coloquei até aqui o objetivo, né, desta aula, e no final vocês perceberão que a gente sempre tem um momento de oração. Eu espero manter isso, porque é algo que eu via que era muito bom nos momentos anteriores da perseverança. A gente sempre faz um momento de oração íntima ao final, só que todo mundo junto, mas em silêncio. Lemos uma passagem bíblica e rezamos um pouco sobre ela, e no fim, se alguém quiser partilhar, a gente fica à vontade para falar. Então, o objetivo da aula é falar da importância da direção espiritual e do plano de vida espiritual para a vida do fiel católico. Se nós cuidamos com tanto zelo dos nossos corpos materiais, por que não temos o mesmo cuidado, ou um cuidado ainda maior, com as nossas almas? E aí eu coloco aqui uma frase que é até uma provocação: triste exemplo que se manifesta também nessa crise do Covid-19. Na realidade, qual é o sentido? O que eu queria falar aqui? Hoje, eu não sei se algum de vocês, provavelmente sim, haja médicos aqui. Hoje, a medicina está muito desenvolvida, né? E cada médico, em geral, né? Claro que ainda existem os generalistas, mas em geral, os médicos hoje eles se especializam, né? Então eu queria que cada um aqui refletisse quantos médicos, ou melhor, nem médicos, profissionais da saúde tem na sua vida. Quantos profissionais da saúde nós temos para cuidar de nós? Nós temos o clínico, o cardiologista, algumas pessoas, as mulheres em especial, terão lá também a dermatologista, algumas pessoas como eu terão o oftalmologista, alguns terão o angiologista e outras especialidades que eventualmente não abrangem todos. Nós temos os nossos dentistas, eventualmente temos os nossos fisioterapeutas, ou professores de educação física. Vejam a quantas pessoas nós confiamos o bem-estar material, a quantas pessoas nós confiamos a nossa saúde corporal. E isso é bom, isso é muito bom. De fato cuidar do templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, assim diz a Sagrada Escritura. Mas a quantas pessoas nós confiamos a nossa alma? E aí não é simplesmente um confiar por uma circunstância como o matrimônio, que de fato no matrimônio, de alguma forma, eu também confio a minha alma ao meu cônjuge, mas não é disso que eu falo. É de fato confiar a alguém a direção da nossa vida espiritual. Então vejam que há hoje no mundo, aí eu falo com vocês, e eu também me coloco aí junto com vocês, porque também vivo essa incongruência, um mundo que se preocupa muito mais com a vida terrena, com a vida corporal, com a vida material, e que negligencia a vida espiritual, negligencia o bem-estar espiritual. É algo que a gente até quer, a gente até tem a intenção de ter um diretor, para falar do caso da aula de hoje, mas a gente muitas vezes empurra isso com a barriga. É claro que a situação atual, e eu não posso negar, hoje há uma certa crise, né, de bons diretores, isso é inegável, o que faz com que os bons sacerdotes fiquem assoberbados de dirigidos, mas isso não é desculpa também. Eu não posso cair no erro de querer procurar um diretor que tenha a virtude de São João Maria Vianney, faça o mesmo número de milagres de São Pio de Petreutina, pregue como São Francisco Xavier. Não faz sentido. Eu também não preciso, é evidente, eu tenho que procurar, claro, um bom sacerdote. Ele deve ser bom sacerdote, deve ser bem formado, claro, bem intencionado, um homem que de fato deseja servir a Deus e salvar as almas acima de tudo. Mas quem quiser de fato procurar, e o Evangelho, quem quiser de fato achar, e o Evangelho nos garante isso, conseguirá um bom diretor. E aí eu já me coloco à disposição de vocês nessa missão também. Não vou deixar o propósito para vocês e me isentar de responsabilidade. Quem quiser alguma ajuda para encontrar um diretor, ou pelo menos para ter uma sugestão de sacerdotes, seja aqui na paróquia, seja em outras paróquias, outros bairros, aí pode depender também de onde vocês trabalham, por exemplo. Isso é muito... O meu diretor, por exemplo, ele é da Arquidiocese de Niterói, eu trabalho em Niterói,
Então hoje eu faço direção espiritual com um sacerdote da Arquidiocese de Niterói. Então pode ser que vocês encontrem um diretor aqui na paróquia e eu também estarei à disposição para ajudá-los com isso, porque tenho sim, graças a Deus, um bom relacionamento e um bom conhecimento dos padres aqui da paróquia, mas pode ser que seja um diretor de fora. Eu não vou entrar muito nesse mérito na aula, eu prefiro entrar numa conversa pessoal com cada um de vocês, para aqueles que me procurarem, claro, para a gente tentar encontrar um diretor espiritual. Mas o fato é que saiam daqui com esse propósito, porque é fundamental e é inquestionável, é impossível não reconhecer essa incoerência. Há quantas pessoas, eu só falei da vida material enquanto saúde, eu poderia citar os advogados de vocês, eu sou advogado, eu poderia citar os contadores de vocês, eu poderia citar os corretores de seguros de vocês, eu trabalho com seguro, eu poderia citar inúmeros profissionais que vocês confiam uma parte da vida terrena de vocês. E como não ter alguém para cuidar das nossas almas? Como não ter alguém para cuidar da nossa saúde espiritual? Devemos sair dessa incoerência, né? É fundamental que esse seja o nosso propósito. E para aqueles que já têm o viver melhor, porque também não adianta simplesmente dizer eu tenho um diretor espiritual se eu não tenho uma obediência a ele, se eu não vivo a minha direção da forma mais perfeita que eu puder viver, e de fato tire dela os frutos que Deus deseja tirar. Então vamos, a partir da Sagrada Escritura, a gente começa por ela em geral, vamos tentar encontrar e definir o que é a direção espiritual, né? E por que ela é tão necessária para nós. O evangelho que eu selecionei aqui para a gente ler em primeiro lugar, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Caso vocês não me ouçam bem, vocês me avisem, tá? Eu acho que todo mundo deve me ouvir bem, mas é só para falar. E fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Durante a aula, não tem... eu estou gravando aqui o áudio para aqueles que não poderão vir, mas fiquem à vontade para a qualquer momento fazerem perguntas, tá? Então vamos lá, São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, é aquele evangelho conhecidíssimo do encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Então, aqui eu escolhi essa passagem porque, a meu ver, tem uma imagem boa da direção espiritual, claro, em Maria. Maria que, quando é visitada por Nosso Senhor Jesus Cristo, se coloca aos seus pés para ouvi-lo falar. Então esse é o fiel que busca a direção espiritual, enquanto muitas vezes nós, né, eu mesmo, somos representados por Marta, que está diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela se perde em meio às atividades exteriores, se perde em meio ao que nós poderíamos chamar de obras, né? Se perde em meio às obras. E é evidente que a gente não pode aqui cair no erro de rejeitar as obras, não é isso. Na realidade, é claro que Marta e Maria aqui representam, uma representa a vida ativa, né? Marta, e Maria representa a vida contemplativa, mas não se trata de rejeitar uma ou outra, se trata de ser ativo na contemplação e contemplativo na ação.
Então, o que é isso, né, em linhas gerais? Quando eu rezo, claro, em cima das obras também que eu sou chamado a praticar. Isso em todos os âmbitos da minha vida, na minha família, no meu trabalho, na vida social. Eu sou chamado a servir a Deus concretamente em todas essas realidades, né? Eu costumo dizer que esses são os 3 âmbitos da vida apostólica, né? A família, o trabalho e a sociedade. Então, a minha oração, ela não pode estar descolada da minha vida apostólica. Ela não pode estar descolada da minha vida de obras. Então, isso é ser ativo na contemplação, mas eu devo ser contemplativo na ação. Quando eu estiver na minha vida familiar, eu preciso estar em oração. Não é que eu ficarei de joelhos, né, no meio da sala da minha casa, não é isso. Eu estarei com o coração em Deus e, ao mesmo tempo, atento às necessidades da minha família, atento às necessidades, no meu caso, da minha esposa, dos meus filhos, no trabalho da mesma forma. Tudo o que eu fizer, eu farei para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, desde as menores coisas até as maiores. Então, isso é ser contemplativo na ação. Então, de fato, nós devemos ser Marta e Maria, mas é claro que Maria escolheu a melhor parte. Eu não posso negligenciar a melhor parte. Eu não posso negligenciar a minha vida espiritual. E isso significa também, eu não posso negligenciar a necessidade de ter um diretor espiritual. Eu não posso negligenciar a necessidade de ter um mestre espiritual, alguém que me guie, alguém que me oriente, que caminhe comigo na minha vida espiritual e também, claro, na minha vida apostólica, porque afinal ambas caminham lado a lado, né? Quando eu falo aqui vida espiritual, entendam que é vida interior. E aqui dentro dela eu gosto de colocar tanto a oração quanto o estudo. Então, ao mesmo tempo, a vida espiritual e a vida intelectual, porque o estudo ele não deve também estar descolado da busca da verdade. Estudar significa buscar a verdade, buscar a verdade é buscar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oração e estudo são as duas vidas interior. O Padre Paulo até fala isso, eu não sei se é numa aula ou se é num texto que está no blog, ele faz essa mesma relação que eu fiz da vida ativa e da vida contemplativa para a oração e para o estudo. A minha oração deve ser também estudo e o meu estudo, oração. Eu não posso descolar estas duas realidades, mas é claro que vida interior, oração e estudo desembocam na vida apostólica, ainda mais no nosso caso, que somos fiéis leigos. Então é fundamental, é obrigatório, eu diria, que o fiel católico tenha um diretor espiritual. E sempre foi assim. A gente vê aqui Maria sentada aos pés de Nosso Senhor. E aí se vocês olharem o versículo seguinte, que é a segunda passagem que eu selecionei, que é uma passagem belíssima, mas eu lerei simplesmente o primeiro versículo do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, vejam que belo, e aqui também um belo exemplo de direção espiritual. Lucas 11, versículo 1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Então, essa passagem é muito bela. Depois Nosso Senhor irá ensinar o Pai Nosso, então pode ser, inclusive, eu penso que sim, aqui está a origem histórica da oração do Pai Nosso, um discípulo que se coloca diante de Nosso Senhor e pede que Ele o ensine a rezar. E aí a gente pode enxergar aqui a direção espiritual, e vejam que a passagem ela é totalmente impessoal. Nós não sabemos o nome do discípulo, nós não sabemos o lugar, nem a data. Então eu sempre falo aqui na Perseverança, que eu já li essa passagem em várias aulas, um dia, não sabemos, então é hoje. Se não sabemos a data, é hoje. Num certo lugar, se não sabemos o lugar, é na paróquia Santo Agostinho, na igreja matriz da paróquia Santo Agostinho, estava Jesus a rezar. Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui realmente presente
no sacramento da Eucaristia, e o discípulo, que no caso somos nós, eu e vocês, nos dirigiremos a nosso Senhor Jesus Cristo e reconheceremos nele um mestre de vida espiritual, mas pediremos a ele um discípulo que nos sirva de diretor, ou seja, um outro Cristo, né? O sacerdote, a gente fala, por exemplo, que na Santa Missa ele age em persona Christi, né? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na confissão também, o sacerdote, quando ele nos absolve, não é ele que nos absolve, é o próprio Deus que nos absolve, tanto que ele diz: eu te absolvo. Na Santa Missa ele dirá: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então ali não é o padre, é o próprio Deus. Da mesma forma na direção espiritual, o sacerdote é chamado a nos guiar, a nos levar a fazer a vontade de Deus. Olha que bonito isso. Então é esse discípulo que se coloca diante de Nosso Senhor e diz: ensina-nos a rezar. O que significa isso para nós, para esta aula? É alguém que nos leve a trilhar os caminhos de Deus, que nos leve a fazer a vontade de Deus concretamente, na busca pela perfeição cristã, na busca pela santidade, o crescimento espiritual. A santidade, para a maior parte de nós, e nós, entendam, nós devemos ser santos, seja nessa vida ou na próxima. Quem não for santo nessa vida se tornará santo no purgatório, mas no céu só há santos. Então nós devemos nos esforçar para buscar a santidade desde já, porque na maior parte dos casos é um processo longo, é um processo que dura a vida toda, mas eu preciso caminhar, eu preciso progredir na vida espiritual, porque os autores espirituais, eles ensinam que quem não progride na vida espiritual, quem estaciona, acaba por regredir. E eu posso afirmar isso para vocês. Não vou dar detalhes porque não seria nada conveniente, mas eu posso afirmar isso como um testemunho ou um contra-testemunho. Todas as vezes em que eu estacionei na minha vida espiritual, eu não fiquei parado, eu regredi na minha vida espiritual. Então a gente tem que progredir. Por isso é que nós necessitamos de alguém que nos guie, de alguém que nos oriente. E aí eu escolhi também aqui 2 passagens do Antigo Testamento que são preciosas. Estão lá no livro do profeta Jeremias, 2 passagens do livro do profeta Jeremias. A primeira é só um versículo também, é uma promessa de Deus que a gente tem que acreditar nessa promessa hoje. Eu não sei se alguém aqui já procurou um diretor espiritual e não conseguiu encontrar. Não desanime por conta disso. Vejam o que Deus disse ao povo de Israel, que é a igreja, né? O povo de Israel é só uma prefiguração da Santa Igreja Católica, o povo escolhido somos nós. Então, o que Deus falou para o povo de Israel naquele momento e fala para nós hoje? Jeremias 3, versículo 15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Isso é uma promessa de Deus. Há até um documento, né, se eu não me engano, é uma carta encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que é Pastores dabo vobis. É justamente nesta passagem: dar-vos-ei pastores, eu vos darei pastores segundo o meu coração, coração de Deus, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Peçam a Deus a graça de um diretor espiritual. Peçam a Deus a graça de alguém que caminhe junto com vocês para o céu, que trilhe os caminhos de Deus com vocês. Então, a partir de já, o principal propósito para aqueles que não têm um diretor, que vocês precisam sair daqui, é que todos os dias vocês rezem e peçam a Deus a graça de um pastor, de alguém que vai de fato pastorear as almas de vocês. E eu escolhi uma outra passagem que é bem forte, Jeremias 3, versículo 15. E eu escolhi uma outra passagem do livro do profeta Jeremias, que vocês podem até se perguntar por que essa passagem nessa aula, mas é uma passagem que cai como uma luva também na necessidade da direção espiritual, que é Jeremias 17, versículos de 5 a 11.
É uma passagem bem forte, mas aqui está também a necessidade da direção espiritual. Vamos lá. Jeremias 17, versículos 5 a 11. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charneca e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Nada mais ardiloso e irremediavelmente mau que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Qual é o sentido dessa passagem para a direção espiritual? Maldito o homem que confia em outro homem. Quem é o primeiro homem que a gente deve desconfiar, ou de quem a gente deve desconfiar? Somos nós mesmos. Por isso é que se diz, tradicionalmente, que os 3 inimigos da alma, os nossos 3 inimigos são o demônio, a carne e o mundo. O mundo aqui, é claro, que não é a criação, o que se chama hoje de meio ambiente ou de natureza, não é o mundo criado. O mundo aqui é a mentalidade mundana. São todas essas circunstâncias que nos cercam, que nos afastam de Deus, e não são poucas, especialmente nos dias atuais. O demônio, não preciso explicar, mas a carne somos nós mesmos. Nós devemos desconfiar de nós mesmos, como São Felipe Neri, que dizia para Deus de forma muito bela, e ele era santo, ele dizia: Senhor, toma conta de Felipe, porque Felipe pode fazer muito mal para ele mesmo. Então, é um pouco isso, a palavra não é exatamente isso, mas é esse o sentido. Maldito do homem que confia em outro homem. Qual é a aplicação dessa passagem? Que, claro, vale para terceiros também, mas o fato é que nós devemos aplicar para essa aula em nós mesmos. Por isso é que nós precisamos de um diretor. Nós somos maus conselheiros de nós mesmos. Aqui está escrito na palavra de Deus que o coração, ele é ardiloso e propenso ao mal. É claro que esse é o coração do homem, mas não o coração de Deus. Então nós precisamos de alguém que Deus escolha para nos guiar, que Deus escolha para nos orientar. Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Se nós ficarmos sob a nossa própria orientação, se nós formos os guias de nós mesmos, invariavelmente caminharemos em direção a um abismo, porque nós somos muitas vezes, ou nós somos autocomplacentes, é a pessoa que é laxa, ela se desculpa de tudo, nada do que ela faz é pecado, mas existe outro extremo, a pessoa que é escrupulosa, que ela entra numa dinâmica de pensar que tudo que ela faz é pecado, tudo que ela faz, isso também é orgulho. Nos dois casos, a raiz não deixa de estar no orgulho, e essa pessoa precisa de um diretor que modere, seja o escrúpulo, seja a autocomplacência, seja esse relaxamento para aqueles que acham que nada do que eles fazem é pecado. Vejam que não confiem em vocês mesmos, desconfiem dos juízos que vocês fazem, confiem-se a um homem de Deus, porque, entendam, o diretor, como eu já falei, não é um homem para nós, é alguém que Deus escolheu para nos guiar. Então nós devemos nos confiar a um homem de Deus. Peçam a Deus essa graça de um diretor. E aí, daqui a pouco eu falarei de questões mais práticas, mas antes disso, vamos fundamentar
teoricamente a direção espiritual. Eu escolhi 2 livros aqui para a gente fazer isso, 2 livros de espiritualidade, muito bons até, quem quiser comprar e usar para as meditações diárias. O primeiro é a Filoteia de São Francisco de Sales, né? Filoteia significa a alma devota, né? Filoteia, né, é a alma que é amiga de Deus, né? É um pouco aquela dinâmica daquele personagem que não se sabe se é um personagem histórico. Para quem São Lucas, ele destinou, né, tanto o seu evangelho quanto os Atos dos Apóstolos, que também foram escritos por São Lucas, para um tal de Teófilo, né? Filoteia e Teófilo têm o mesmo significado, né? Teófilo, Teo é Deus, e filo vem de filia, que é amizade, né? É um amor de amizade, então é amigo de Deus. E aqui, da mesma forma, só está invertido, Filoteia, né? Por isso que este livro, São Francisco de Sales, nesse livro, ele se dirige à alma devota. E aí ele vai falar aqui no capítulo 4 a necessidade de um diretor espiritual para entrar e progredir nos caminhos da devoção. Vejam, para entrar. Por isso é que eu escolhi essa aula para ser a primeira da nossa retomada na perseverança, perdão. Nós precisamos de um diretor espiritual para entrar nos caminhos da devoção e para depois progredir nele. Então vejam que belo. Aqui nós não estamos a falar ainda da santidade, é o caminho da devoção, né? A devoção já é um estado muito bom, que é o estado que nós devemos buscar rumo à santidade. Nós devemos buscar sermos devotos, né? Fiéis católicos de fato sérios, que querem buscar uma vida de oração concreta. Então vamos ver o que São Francisco de Sales, que é doutor da igreja, para quem não conhece, nasceu na Sabóia, se eu não me engano é um território, não sei se é na Itália ou na Suíça, mas é na fronteira. Foi um bispo que combateu muito os protestantes, especialmente os calvinistas, foi bispo de Genebra. Então é um homem assim espetacular. E para nós leigos esse livro é muito bom, porque ele vai falar, já naquela época, na época em que ele viveu, ele vai falar que os leigos também são chamados à perfeição cristã, também são chamados à santidade dentro do seu estado de vida, dentro da sua vida, no caso da vida matrimonial, da vida profissional, nós somos chamados à perfeição cristã. Então vamos lá. Querendo Tobias mandar o filho a uma terra longínqua e estranha, disse-lhe: vai em busca de algum homem que te seja fiel, que vá contigo. É o que te digo também a ti, Filoteia. Filoteia é a alma devota. Se tens uma vontade sincera de entrar nas veredas da devoção, procura um guia sábio e prático que te conduza. Esta é a advertência mais necessária e importante. Só um parênteses, não sei se vocês estão familiarizados com o livro de Tobias. Depois, quem puder ler, é um livro de 13 capítulos, uma história belíssima. É um livro do Antigo Testamento, claro. É um livro histórico, né, que narra a história, né, de Tobit e do seu filho Tobias. Aí vai falar, especialmente para aqueles que são chamados ao matrimônio, que são casados ou que pretendem se casar. É um livro muito enriquecedor, porque ele fala de uma história de amor de Tobias, que é filho de Tobit, com Sara. É uma história belíssima. E no caminho, quando Tobias foi em direção à terra em que estava Sara, ele foi acompanhado por um anjo, que é um arcanjo, é um dos 3 arcanjos, né? São Rafael, arcanjo, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então, São Rafael é o diretor espiritual ao qual São Francisco de Sales faz referência aqui. São Rafael, arcanjo, era o diretor espiritual de Tobias. Vejam que honra. E nós temos também um anjo da guarda. Então, mais uma dica para vocês: peçam ao anjo da guarda de vocês, deem essa missão ao anjo da guarda de vocês, que ele também contribua para essa busca de um diretor espiritual, que ele vá até o anjo da guarda do diretor espiritual de vocês, ou do homem que é chamado a ser diretor espiritual de vocês, e converse com eles. Peçam essa graça ao anjo da guarda também. Em tudo o que fazemos, diz o devoto Ávila, só temos certeza de estar fazendo a vontade de Deus, enquanto não nos apartamos daquela obediência submissa que os santos tanto encomendaram e praticaram tão fielmente.
Ouvindo Santa Teresa, claro que é Santa Teresa de Ávila, da austeridade e penitência de Catarina de Cardona, concebeu grande desejo de imitá-la e foi tentada a não seguir o seu confessor, que lhe o proibia. Entretanto, como se submetesse, Nosso Senhor lhe disse a Santa Teresa: minha filha, o caminho que segues é bom e seguro. Tu estimavas muito essas penitências, mas eu estimo mais ainda tua obediência. Desde então, ela devotou-se tanto a esta virtude que, além da obediência devida a seus superiores, ela se ligou por um voto especial a seguir a direção de um homem prudente e de bem. Prudente e de bem. Prestem atenção nestas palavras, porque elas são, assim, os requisitos de um bom diretor espiritual. Um homem prudente e de bem, o que sempre a edificou e consolou muito, de modo semelhante já antes e depois dela, muitas almas santas que queriam viver inteiramente sob a dependência de Deus, submeteram a sua própria vontade à de um de seus ministros. É essa sujeição humilde que Santa Catarina de Sena tanto encomia em seus diálogos. Foi também a prática da Santa Princesa Isabel, que prestava uma obediência perfeita à direção do sábio Conrado. Nem outro foi o conselho que, ao morrer, deu a São Luís, seu filho. Então aqui, Princesa Isabel, São Luís, eu já lerei a frase dele, é rei da França. Vejam que São Francisco de Sales aqui ele vai colocar exemplos de diversos santos. Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena. Vejam que os santos tinham os seus diretores espirituais. Então isso deve, na nossa humildade, deve nos mover a buscar direção espiritual, porque se os santos precisavam de diretores espirituais, quem somos nós para recusar esta graça que Deus quer nos dar? Se os santos necessitavam de alguém que os dirigisse, quem somos nós para negligenciar esta necessidade que nós temos, a necessidade de alguém que nos oriente, que nos guie pelos caminhos de Deus, e buscar também essa obediência da qual falava Santa Teresa, porque de fato, quando eu encontro um diretor, eu devo me submeter a ele. Entendam que nem sempre o diretor ele vai dar uma ordem estrita, faça isso, não faça isso. Ele dará conselhos prudentes. Vejam que o diretor deve ser um homem prudente e de bem. Então, a prudência é a virtude que nos mostra, é a virtude que na realidade guia todas as outras virtudes, é uma virtude cardeal, a virtude da prudência. Ela é a medida das outras virtudes, porque a prudência nos aponta onde está o bem e onde está o mal. Então o diretor ele deve de fato ser prudente, ele deve ser bem formado, ele deve ser sábio, mas não precisa ser Santo Tomás de Aquino, tá, gente? Não precisem, a gente não tem que ficar exigente, não tem sentido isso. E ele deve ser alguém que procure o bem, que procure salvar as almas. Então, deve ser alguém que procure salvar de fato as almas dos seus dirigidos, prudente e bom. E nós devemos sim buscar uma obediência, uma submissão da nossa vontade, por mais que nos doa e naturalmente dói, ao nosso diretor. Vejam que São Luís, rei da França, São Luís IX, que é um grandíssimo santo que governou a França na Idade Média, vejam que ele vai falar para o seu filho: confessa-te a miúdo e escolhe um confessor insigne por sua ciência e sabedoria, o qual te ajude com suas luzes em tudo o que for necessário para a tua direção espiritual. Esse era o conselho de São Luís a um dos seus filhos. O amigo fiel é uma forte proteção, diz a Sagrada Escritura. Quem o achou, achou um tesouro. O amigo fiel é um medicamento de vida e de imortalidade, e os que temem o Senhor acharão um tal amigo. Vejam, os que temem o Senhor, peçam a Deus essa graça. Determinadas orações são infalíveis. Então, existem até os requisitos, eu não saberia dizer de cor, os requisitos da oração infalível, mas eu posso dizer para vocês isso sem nenhum medo de errar. Deus quer que vocês encontrem um bom diretor espiritual. Então, na realidade, esta oração
com certeza irá ao encontro dos desígnios de Deus para a vida de vocês. É claro que vocês também terão que colocar os meios para isso, mas o primeiro passo é a oração, é pedir a Deus essa graça. Trata-se aqui principalmente da imortalidade da vida futura. E se a quisermos alcançar, convém ter um amigo fiel ao nosso lado, que dirige as nossas ações com uma mão segura, através das ciladas e embustes do inimigo. Ele será para nós um tesouro de sabedoria para evitar o mal e praticar o bem de uma maneira mais perfeita. Ele nos dará conforto para aliviar-nos em nossas quedas e nos dará o remédio mais necessário para a cura perfeita de nossas enfermidades espirituais. Isso é muito importante. A gente não tem que pensar, achei um diretor, então eu serei santo em uma semana. De forma nenhuma. O meu diretor, na primeira vez que eu conversei com ele, ele falou que uma das coisas mais importantes para a direção espiritual é a paciência. A paciência. E isso é um papel do diretor. Até nisso nós somos ruins para nós mesmos, porque quando a gente cai em pecado, quando a gente percebe, a gente quer ter de fato uma vida católica séria e a gente percebe que os nossos pecados se repetem, a tentação de desistir é muito grande, a tentação de desesperar, da nossa salvação. O que é o desespero? O desespero é um pecado contra a virtude da esperança. A virtude teologal da esperança é o desespero da minha própria salvação. E o diretor, ele serve justamente para não somente curar as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas misérias, mas às vezes é algo que vai levar meses, às vezes anos, para que a gente cure determinadas feridas, mas também alguém que nos levantará quando nós cairmos. Então, é muito conveniente que haja esse amigo fiel diante de uma vida tão difícil e com tantos inimigos que nos cercam, tantos inimigos que querem a nossa perdição. E muitas vezes esses inimigos somos nós mesmos, que quando não temos alguém que nos oriente, caminhamos em direção ao abismo. Isso é fundamental. Pensem em qualquer ambiente social, onde não há hierarquia, não há ordem. Onde não há funções e hierarquia de fato, pessoas subordinadas a outras pessoas, em geral não há ordem. A anarquia só gera desordem. Quando nós não temos um diretor espiritual, de alguma forma a nossa vida espiritual ela fica anárquica, ela fica sem hierarquia. E aí algum de vocês poderia objetar, eivado de uma certa mentalidade protestante, mas que infelizmente está impregnada na Igreja Católica, mas eu posso prescrutar, eu posso buscar os desígnios de Deus diretamente com Deus. Eu poderia rezar e pedir para que Deus me mostrasse a sua vontade diretamente. Pensemos nos santos, os santos que tinham vida espiritual intensa, os santos que passavam horas do seu dia em oração, unidos a Deus às vezes em êxtases, através dos quais eles levitavam. Se esses homens e mulheres que rezavam de forma tão profunda sentiam a necessidade de um diretor, como nós rejeitaremos isso? Como nós não sentiremos, não perceberemos essa necessidade? Eu não sei vocês, mas eu particularmente tenho muita dificuldade em diversas situações da minha vida de saber qual é a vontade de Deus, concreta, o que Deus deseja de mim naquele momento concreto. E o diretor será alguém que nos guiará na busca e na realização da vontade de Deus concretamente. Mas quem achará um tal amigo? Diz o sábio, que é aquele que teme a Deus, isto é, o homem humilde, que anseia com ardor o seu adiantamento espiritual. Bonito isso. Então, um homem humilde que anseia o adiantamento espiritual, anseia o crescimento espiritual. Se é, pois, tão importante, Filoteia, ter um guia experimentado nos caminhos da devoção, pede com todo fervor a Deus que te mande um segundo o seu coração. É claramente uma referência a essa passagem que nós acabamos de ler. Que te mande um diretor segundo o seu coração. E não duvides nem um instante
que ele te enviará um diretor sábio e fiel, ainda que fosse um anjo do céu, como ao jovem Tobias, né? Alguns santos tiveram essa graça de ver ou de verem os seus anjos da guarda e falarem com eles, né? Em geral, não fiquem também, não, eu não encontrei daqui a um ano, né? Pedro, eu não encontrei um diretor, mas eu acho que vai ser um anjo. Deus não mandou ainda, né? É evidente que aqui é uma forma de falar, né? Que São Francisco de Sales se utiliza porque ele utilizou como referência a história de Tobias, né? Falando de uma coisa mais prática, é conveniente que o diretor seja um sacerdote, tá, gente? A gente vai ler daqui a pouco no Caminho de São José Maria Escrivá que os leigos não deveriam ocupar essa posição. O conveniente é que seja um sacerdote, até porque ele será também o confessor de vocês. Vocês se confessarão com ele e o terão como diretor espiritual. Eu sei que para as mulheres às vezes isso é um pouco difícil, mas isso é algo que vocês precisam vencer. Às vezes há um certo constrangimento das mulheres porque elas veem no sacerdote um homem, mas ali, mais uma vez, não é um homem que está ali, é o próprio Deus. Vocês precisam enxergar que ali está Deus. E claro que alguns cuidados devem ser tomados, mas não tenham medo de ter um diretor espiritual, como as próprias santas mulheres tiveram. Santa Teresa de Ávila, que nós acabamos de citar, essas mulheres, elas não eram apenas mulheres, elas eram também celibatárias, elas eram religiosas. No caso de Santa Teresa, religiosa enclausurada, inclusive carmelita descalça, e ela teve diretores espirituais. Então não caiam também nessa tentação de um constrangimento, de uma vergonha, porque ali não está simplesmente um homem, está um homem de Deus, um homem que foi designado por Deus. Então, em regra, é conveniente que o diretor seja um sacerdote, a não ser que haja uma circunstância específica que recomende que seja uma outra pessoa em uma outra situação. Mas isso a gente só vai saber na prática. De fato, esse amigo deve ser um anjo para ti, isto é, uma vez que o tenhas obtido de Deus, já não o deves considerar como um simples homem. Vejam que eu falo as coisas e depois vêm as palavras muito mais belas de São Francisco que de alguma forma confirmam. Já não o deves considerar como um simples homem. Aqui ele fala de anjo, eu não sei se vocês conhecem, a etimologia da palavra anjo é mensageiro, e mensageiro de Deus. É por isso que São Francisco de Sales insiste nessa questão de que o diretor ele é um anjo, ele é um enviado, um mensageiro de Deus, através do qual ele deseja falar, Deus deseja falar conosco. A gente podia chamar também de profeta, né? Porque o profeta, ele é a boca de Deus, né? No Antigo Testamento isso fica muito claro. Não deposites a tua confiança nele, senão com respeito a Deus, que por seu ministério te quer guiar e instruir, suscitando no seu coração e nos seus lábios os sentimentos e as palavras necessárias para a tua direção. Por isso deves ouvi-lo como a um anjo que vem do céu para te dirigir. Ajunta a esta confiança uma sinceridade a toda prova, tratando-o franca e abertamente, e deixando-lhe ver em tua alma todo o bem e o mal que aí se encontram. O bem será mais certo e o mal menos profundo. A tua alma será mais forte nas adversidades e mais moderada nas consolações. Então, de fato, na direção a gente deve abrir sem qualquer tipo de receio a nossa vida, as nossas virtudes, mas também as nossas misérias para o nosso diretor. E saibam, o bom diretor, infelizmente preciso dizer isso, mas ele já ouviu de tudo. Às vezes a gente fica num constrangimento, se eu falar isso, o que ele vai pensar de mim? O sacerdote ele tem que ter uma maturidade, ele não pode se escandalizar com nada, ele precisa ouvir e aplicar o remédio adequado. Então vejam que o papel será moderar tanto a miséria que nós levamos para que nós não caiamos no desespero, mas também as virtudes para que nós não caiamos no orgulho. Por isso é que São Francisco de Sales falará da cura das enfermidades, mas também da moderação das consolações. Ele deve nos temperar, nos moderar de um lado e de outro, para que a gente caminhe
no caminho reto. Então vejam que esse texto aqui de São Francisco de Sales, depois eu posso até disponibilizar no grupo, talvez tirar uma foto para que vocês meditem, porque são conselhos preciosos que ele dá aqui. Um religioso respeito também deves ajuntar a confiança, de tal forma que o respeito não diminua a confiança, nem a confiança o respeito. Confia nele como uma filha em seu pai e respeita-o como um filho sua mãe. Numa palavra, esta amizade que deve unir a força com a doçura tem que ser toda espiritual, toda santa, toda sagrada, toda divina. Então, essa dicotomia é muito bela também, a força e a doçura. Vocês com certeza já perceberam isso no confessionário, né? É muito mais recomendável que os sacerdotes sejam fortes, sejam duros no ambão, no sermão, na homilia. Ali sim eles devem pregar com dureza, desafiar os fiéis, pregar a doutrina mesmo reta, ortodoxa, mas no confessionário eles precisam ser mais doces, caridosos com os fiéis. Então isso é belo, isso é algo que a gente já percebe no confessionário e certamente vocês perceberão na direção espiritual. Daqui a pouco eu vou diferenciar a direção da confissão, porque é importante que sejam dois momentos distintos, tá, gente? Isso é fundamental e eu falo mais uma vez por experiência própria também. Escolhe, pois, um entre 1000, diz Ávila, e eu te digo, escolhe um entre 10.000, porque se acham muito menos do que se cuida, que sejam capazes deste ofício. Deve ser cheio de caridade, ciência e prudência. Se faltar uma destas 3 qualidades, a escolha será arriscada. Repito-te ainda uma vez, suplica a Deus um diretor, e quando o achares, agradece a divina majestade. Persevera então em tua escolha, sem ir procurar outros. Caminha para Deus com toda simplicidade, humildade e confiança, e tua viagem será certamente feliz. Então, é mais um conselho também, depois que a gente encontra um diretor, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer o mesmo também numa obra que eu escolhi aqui para falar para vocês. Depois que a gente encontra um diretor, a gente não deve mudar de diretor espiritual, a não ser por uma razão grave, não é por qualquer razão. Então, depois que a gente encontra, a gente deve de fato se confiar a ele e caminhar com ele até o céu, né? Ou até quando for possível. É claro que há circunstâncias, a morte, evidentemente, ou uma viagem, ou uma mudança de cidade, seja da parte do diretor, seja da nossa parte. O fato é que, vejam que na época de São Francisco de Sales, ele já falava que havia alguma dificuldade em encontrar um bom diretor. Não nos esqueçamos que aqui é o contexto justamente da contra-reforma, né? Daquele combate à reforma protestante, combate católico à reforma protestante, e de fato o que culminou na reforma protestante foi sim uma crise do próprio clero. O padre Paulo até dará uma razão histórica que é semelhante ao que nós vivemos hoje, a peste negra, né, que assolou a Europa. O que aconteceu depois da peste negra? Isso é só um parênteses, né? Os bons sacerdotes morreram. Não deixa de ser uma referência para os tempos atuais, né? Porque o que um bom sacerdote faz diante de uma epidemia, naquele caso? Ele vai em direção ao fiel para cuidar das suas necessidades espirituais. E o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai contrair a doença e vai morrer. E o que aconteceu na Europa naquela época? Os bons sacerdotes, muitos deles morreram e ficaram apenas os maus, que não atenderam os fiéis durante aquele momento. E isso historicamente representou num grande drama que culminou com a reforma protestante. Então São Francisco de Sales aqui está numa época histórica em que ainda o clero se reerguia. Por isso é que ele vai falar, também por isso, claro, que ele vai falar da dificuldade, mas isso vale para nós hoje. Não adianta eu chegar aqui para vocês e dizer que é fácil, que é simples, não, mas é possível e muito possível. Eu conheço vários bons sacerdotes, que são bons diretores, pessoas boas, bem informadas, que desejam a salvação das almas, que desejam servir a Deus. Então, acreditem, creiam
que Deus quer um bom diretor para vocês. Peçam a Deus essa graça. Esse é o primeiro passo. E agora, esse outro livro aqui eu recomendo muito também, já indiquei a Filotéia de São Francisco de Sales, é O Caminho de São José Maria Escrivá, que é o fundador, né, da Opus Dei, do Opus Dei. Então, ele tem aqui no livro, um capítulo em que ele fala só da direção espiritual e ele coloca em vários pontos, né? O livro é feito como a imitação de Cristo, não sei se vocês conhecem, o livro é feito através de pontos, né? Pontos que a gente deve meditar. E aí, vejam o que ele vai falar acerca da direção espiritual. Tudo isso é só para consolidar no coração de vocês essa necessidade de ter um diretor. Vamos lá, ponto 59 do caminho. Convém que conheças esta doutrina segura. O espírito próprio é mau conselheiro, mau piloto para dirigir a alma nas borrascas e tempestades, por entre os escolhos da vida interior. Por isso é vontade de Deus que a direção da nau esteja entregue a um mestre, para que com a sua luz e conhecimento nos conduza a porto seguro. Então, mais uma vez, aquela passagem de Jeremias está refletida aqui: maldito do homem que confia em outro homem. Nós poderíamos dizer maldito do homem que confia em si mesmo. O espírito próprio é mau conselheiro. Aí o ponto seguinte é belíssimo, é o ponto 60. Se não te lembrarias de construir sem arquiteto uma boa casa para viveres na terra, como queres levantar sem diretor o edifício da tua santificação para viveres eternamente no céu? Espetacular! Imagina, a gente vai fazer uma casa, vai reformar nossa casa, a gente não faz isso sozinho. A gente sempre, a não ser que nós sejamos arquitetos, engenheiros, a gente sempre contrata alguém. Vejam, algo muito menos importante do que a edificação do edifício espiritual. Aí a gente quer edificar o edifício espiritual, construir o edifício espiritual pelas nossas próprias forças. Vejam a incongruência disso. E é tão belo esse paralelo que São José Maria faz, uma boa casa para viveres na terra. E aí ele vai fazer o paralelo. Levantar sem diretor o edifício da tua santificação, o edifício espiritual, para viveres não na terra, eternamente no céu. Vejam que maravilha! Então, o diretor espiritual é este arquiteto que construirá o edifício da nossa santificação. Vejam que maravilha! E aí vem a passagem de São José Maria que eu chamo a atenção, ele é muito claro aqui, no ponto 61. Quando um leigo se erige em mestre de moral, erra frequentemente. Os leigos só podem ser discípulos. Vejam, isso é até um alerta para os tempos atuais que nós vivemos na igreja, porque são tempos em que, de fato, não posso negar, e eu vivo isso de cadeira na minha rotina, os leigos hoje são chamados, de alguma forma, a assumir algumas funções que no passado não eram próprias deles, mas isso tem que ser moderado. A gente não pode esquecer que quem tem graça de Estado para dirigir as almas são os sacerdotes. Eles é que têm a graça. A gente vai ter uma aula aqui que a gente vai falar dos deveres de Estado, que são os deveres inerentes a cada estado de vida, né? Os casados têm deveres inerentes ao estado, o estado matrimonial, os profissionais o mesmo. Então o sacerdote, ele tem uma graça de Estado para dirigir as almas. Da mesma forma que aquele que se casa, ele recebe uma graça de Estado para cumprir os seus deveres próprios do matrimônio, aquele que recebe o sacramento da ordem, ele recebe uma graça de Estado. É uma graça que é inerente ao seu estado de vida para dirigir as almas. Então o leigo, ele não tem que ser mestre de moral. Não confundam isso, por exemplo, eu falo de mim, não confundam isso, por exemplo, com um catequista que ensina a moral na catequese, porque ali ele simplesmente repete o que a igreja ensina. Ele fala em abstrato da moral. Ele ensina os preceitos morais que estão no catecismo. É totalmente diferente um leigo chegar, um fiel chegar para você e colocar uma situação concreta. E onde está o bem, onde está o mal? Aí sim você é chamado a ser mestre de moral. Você terá que dizer para o seu dirigido qual é o caminho do bem, qual é o caminho do mal. Isso um leigo não é conveniente que ele faça
como diretor espiritual, entendo. É claro que como pais de família, às vezes até como esposos, nós seremos chamados em situações concretas a dizer para os nossos filhos, aqui está o bem, aqui está o mal, mas não como diretores espirituais. Nesse papel, que é um papel muito grave, é um papel que vincula, convém que seja um sacerdote. Como diz São José Maria aqui, convém que seja alguém que tem a graça de Estado. E aí o ponto 62, diretor, precisas dele para te entregares, para te dares, obedecendo. E diretor que conheça o teu apostolado, que saiba o que Deus quer. Assim secundará com eficácia a ação do Espírito Santo na tua alma, sem tirar-te do lugar em que estás, enchendo-te de paz e ensinando-te a tornar fecundo o teu trabalho. Então isso é importante. E eu, por exemplo, deixei um diretor meu por uma razão semelhante a essa. Era um diretor que não, de alguma forma, não me conhecia, não conhecia o meu apostolado. Aqui apostolado é no sentido mais amplo, tá, gente? Não é, no meu caso, não é o diretor que não conhece o Centro Dom Bosco, isso também é importante, porque é o meu apostolado, a catequese, mas quando se fala aqui de apostolado, é a família, é a minha família, o meu matrimônio, os meus filhos, o meu trabalho, tudo isso é apostolado. Então vejam, o diretor deve ser alguém que nos conheça, mesmo que no primeiro encontro ele não nos conheça, eu tenho que me apresentar a ele, mas ele precisa nos conhecer, ele precisa conhecer o nosso apostolado, porque aí, como diz São José Maria, isso é muito belo, ele secundará o Espírito Santo, ele não nos tirará do lugar dos lugares aos quais nós somos chamados a servir, ou nos quais, nós somos chamados a servir a Deus. Ele nos ensinará a servir a Deus naqueles lugares onde Deus nos chama a estar. Por isso é que ele deve conhecer o nosso apostolado. Isso é muito importante. Ponto 63. Tu pensas, tens muita personalidade, os teus estudos, teus trabalhos de pesquisa, tuas publicações, a tua posição social, teus antepassados, as tuas atuações políticas, os cargos que ocupas, o teu patrimônio, a tua idade, não és mais uma criança. Precisamente por tudo isso necessitas mais do que outros de um diretor para a tua alma. Isso é muito importante também. Quanto maior a nossa posição, quanto maior o nosso patrimônio, como fala aqui, pensem desde as coisas mais materiais e mais rasteiras, as maiores, quanto maior a nossa missão, quanto maior o nosso grau de virtude, maior a necessidade de termos um diretor espiritual. É o raciocínio inverso. Alguém poderia cair no erro de achar que só precisam de diretor espiritual os iniciantes na vida espiritual, as crianças, os adolescentes. É justamente o contrário. Esses também precisam, mas quanto maior o nosso crescimento em todos os âmbitos de nossas vidas, maior a nossa missão. Lembrem-se daquele evangelho que nos assusta e deve nos assustar: a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Então é fundamental que nós sempre tenhamos um diretor espiritual. O Papa, o Santo Padre, necessita de um confessor e de um diretor espiritual. Os santos necessitaram. Quem somos nós para prescindir de um diretor? E aí, o que São Francisco de Sales fala, São José Maria também fala no ponto 64. Não ocultes ao teu diretor essas insinuações do inimigo. A tua vitória, ao abrir-lhe a tua alma, te dá mais graça de Deus, e além disso tens agora, para continuares a vencer, o dom de conselho e as orações do teu Pai espiritual. Isso é fundamental. Não tenhamos medo de nos abrir, mesmo as nossas misérias, e principalmente elas. Isso é que São José Maria fala aqui, as insinuações do inimigo. Não tenhamos medo de desvelar as nossas vidas para o nosso diretor. Nós ganharemos para essas tempestades sábios conselhos e um intercessor, alguém que
estará a rezar por nós. Hoje com o WhatsApp, né? Antigamente Santa Teresa de Ávila não podia, a não ser por uma revelação divina, mas com o WhatsApp hoje a gente sente isso muito facilmente. O meu diretor volta e meia manda uma mensagem, estava a rezar por você. Essa semana ele até me ligou, ele estava rezando por mim, ele me ligou porque sentiu que tinha que me dar um conselho a partir daquela oração que ele fazia naquele momento. Então vejam que bonito isso. Nós, com o WhatsApp a gente sabe, ou com o telefone a gente sabe no momento em que ele reza por nós, como isso nos conforta, além dos sábios conselhos. O inimigo de Deus, ele quer, né, para usar a expressão do Padre Léo, né, o saudoso Padre Léo, o encardido, ele adora o silêncio, ele adora que a gente fique em silêncio diante das nossas misérias. É claro que não é conveniente que a gente fique a falar das nossas misérias no alto dos telhados, para pessoas que vão se escandalizar, claro que não. Mas para o diretor a gente tem que falar tudo. A gente não pode ter segredo, porque o inimigo ele quer esse silêncio, porque aí ele é que vai dizer o que a gente tem que fazer. Ele é que vai insinuar. Essas são as insinuações do inimigo. Por isso é que é tão importante levar tudo para o diretor, para ele nos guiar. E aí, para fechar essa parte da direção espiritual, por que esse receio de te veres a ti mesmo e te deixares ver pelo teu diretor, tal como na realidade és? Terás ganho uma grande batalha se perderes o medo de te dares a conhecer. Muito bonito. São José Maria ele fala de uma forma assim muito popular e íntima nesse livro. Por isso é que esse livro é tão precioso, porque é como se fosse de fato uma conversa com um diretor espiritual também. Por que esse medo? Nós ganharemos uma grande batalha quando perdermos esse medo de nos darmos a conhecer ao nosso diretor. E aí vem o segundo ponto da aula, que é o plano de vida espiritual. E aí, vocês não precisam pedir a Deus a graça de um plano de vida espiritual como se ele fosse cair do céu pronto para vocês. Aí sim eu já peço a vocês, nesse nosso caminho da perseverança, a gente vai ter aí 1 mês para o nosso próximo encontro, e nesse mês, tanto eu como vocês somos chamados a colocar em prática o que nós aprendemos. Eu recomendo que vocês, caso não tenham um plano de vida espiritual, que vocês, diante de Deus em oração, façam um plano. Mesmo que depois vocês tenham que mudar, façam um plano e comecem a vivê-lo. E o plano de vida espiritual, o que é isso? São práticas de piedade, práticas espirituais que eu coloco ao longo do meu dia para santificar os meus dias e a minha vida. Isto é o plano de vida espiritual. Eu, diante do meu dia, diante da minha rotina, eu defino uma série de práticas, uma série de hábitos espirituais que são uma rotina. Aí eu fiz a comparação lá no início dos médicos que vocês têm na vida de vocês, né? Ou dos profissionais da saúde, ou dos profissionais que cuidam dos âmbitos materiais. Pensemos agora em todos os cuidados materiais que nós temos. Alguém aqui deixa de dormir? Alguém aqui, respirar é um pouco complicado, porque respirar a gente é obrigado, né, praticamente, mas dormir a gente em algum momento tem que ir para a cama e dormir. Alguém aqui deixa de comer, deixa de beber água, deixa de se vestir? Vejam quantos cuidados materiais nós temos, corretos, bons, mas e a nossa alma? Por que a gente tantas vezes é descuidado? Por que nós somos descuidados em cuidar das nossas almas ao longo da nossa vida cotidiana? Porque isso é o plano de vida espiritual. É um cuidado cotidiano da alma, cotidiano da vida espiritual. E aí eu vou falar aqui para vocês, só para que vocês tenham assim concretamente o que é um plano de vida espiritual, que não deve ser o de vocês, tá, gente? O de vocês terão que ser muito realistas. Não adianta colocar um plano extremamente desafiador que vocês não vão conseguir honrar. O plano de vida espiritual tem que ser algo que vocês consigam colocar em prática com a graça de Deus. Então ele não pode ser nem excessivamente difícil, nem excessivamente fácil. Ele tem que ser uma luva para a realidade de vocês. Quando eu falo a realidade de vocês ele tem que se encaixar
em meio às outras obrigações da vida de vocês, especialmente os deveres de Estado. Não adianta deixar o filho passar fome para ficar 3 horas em oração diante do Santíssimo. É evidente que isso é desordenado. Vocês precisam, diante de Deus, montar a rotina de vocês, a rotina também material, e o plano de vida espiritual ele precisa impregnar, ele precisa governar essa rotina. Então vamos à prática. Eu escolhi 2 planos de vida espiritual para dar como exemplo para vocês. Um deles é o proposto por um santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Eu recomendo muito esse livro aqui, A Oração, publicado pela editora Santuário, que é a editora lá do Santuário de Aparecida. É um livro bem pequeno, um livro belíssimo que fala da oração. E eu também, esse é o plano indicado por um santo. Eu vou colocar um indicado por um pecador, que sou eu, que aí eu vou falar qual é o meu plano de vida espiritual. Aqui, entendam, não é o plano de Santo Afonso. Santo Afonso rezava 8 horas por dia. É evidente que não temos condições nesse momento, especialmente porque somos fiéis leigos. Ele era sacerdote, depois se tornou bispo de Nápoles, contra a vontade, porque ele não queria. Era um homem também de intensa vida apostólica, mas é um dos maiores santos da história da igreja, um doutor da igreja. Então é evidente que esse aqui não é o plano de vida espiritual de Santo Afonso, mas esse aqui, isso é muito relevante, é o que ele indicava para os seus dirigidos, poderíamos dizer, para os seus fiéis. Mas entendam, isto aqui, não queiram necessariamente seguir tudo que está aqui, vocês precisam pegar o princípio, até porque era uma outra época em que o ser humano trabalhava muito menos do que trabalha hoje. É inegável que hoje o ser humano trabalha de uma forma muito excessiva. Isso foi fruto da Revolução Industrial, que foi horrível para a história. Hoje a gente trabalha em excesso. Só que como é que a gente vai escapar disso? Eu mesmo vivo esse conflito. Trabalho muito longe, trabalho em Niterói, agora mesmo vim de Niterói, peguei 1h30 para chegar aqui. Eu perco de 2 horas ou mais do meu dia só no carro. Então, entendo, a gente tem que trazer para hoje, mas sem ser excessivamente mesquinho, tem que ter uma moderação. Mas vamos ler para que vocês vejam o que Santo Afonso indica como plano de vida espiritual. Vamos lá. De manhã, ao se levantar, fazer os atos indicados posteriormente. Todos os dias fazer meia hora de oração mental e pelo menos 1/4 de hora de leitura de algum livro espiritual. Participar da missa, fazer a visita ao Santíssimo Sacramento e à Mãe de Deus, rezar o rosário. À noite, fazer o exame de consciência, ato de arrependimento, os atos cristãos e rezar a ladainha de Nossa Senhora. Vejam que essa parte da manhã é fundamental. Entendam que o plano de vida espiritual ele tem que ser uma fogueira. O que a gente faz com a fogueira? Primeiro eu tenho que acender o fogo. E para acender o fogo eu preciso de combustíveis mais fortes, mais intensos. Por isso é que essa oração da manhã é tão importante. Aqui ele coloca meia hora de oração mental, que a gente pode chamar também de meditação. A ideia aqui da perseverança é ensinar vocês também a fazer. Mas o que seria a meditação? Seria pegar um livro desse aqui, por exemplo, ler um trecho e ruminar, meditar. Pode ser o Evangelho do dia, pode ser um livro de espiritualidade. Por exemplo, não sei se vai dar tempo, mas eu pensei em hoje a gente ler o Evangelho de Marta e Maria e ruminá-lo durante 5 minutos. O meu diretor, por exemplo, para mim, ele falou de 15 a 30 minutos, no mínimo 15. Então vejam, pode ser 15 minutos, principalmente para aqueles que começaram agora. Então, por que essa oração íntima no início do dia? Porque isso é acender a fogueira. É a consagração do dia a Deus. E aí depois, ao longo do meu dia, eu vou colocar... O que a gente faz com a fogueira ou com a lareira? A gente coloca pequenos gravetos. E aí são as orações menores que eu faço ao longo do meu dia. E à noite, o exame de consciência. À noite, examinar o meu dia. O que eu fiz de bom, eu dou graças a Deus. O que eu fiz de mal, eu peço perdão. Vejam que é uma estrutura muito simples. Vejam, Santo Afonso ele fala da missa diária, ele recomenda assistir a missa todos os dias, ele fala do rosário. A gente pode enxergar aqui o rosário como terço.
Não necessariamente rezar os 4 ou os 3 mistérios do rosário, mas rezar um terço ou um quarto, que a gente chama de terço dos mistérios do Santo Rosário. Nossa Senhora pediu, é um pedido de Nossa Senhora, rezem o terço todos os dias. Então é sim recomendável. Então nessa oração da manhã, então essa meia hora, de 15 minutos eu diria, de 15 minutos a meia hora dessa oração íntima, em que eu vou ler um trecho da Escritura, ou um trecho de um livro de espiritualidade, vou ruminar essa leitura e tirar dela frutos concretos. Não se preocupem demais com essa oração no sentido de, não sei fazer, façam. Depois aqui na Perseverança eu estou disponível fora daqui também. Se quiserem marcar um café para falar só sobre isso, a gente marca. Mas assim, o importante é começar a fazer. Mesmo que vocês fiquem ali 15 minutos e 1 minuto vocês ficaram com frutos assim, evidentes, vai valer a pena. Sejam bravos nesse sentido. Fiquem no início do dia de vocês um tempo a sós com Deus. Para isso, às vezes, é necessário, como o meu caso, acordar mais cedo. Porque se eu acordo depois dos meus filhos, esquece. Se o meu despertador são os meus filhos, não vai ter oração mental de manhã. E eu já caí nessa sem-vergonhice muitas vezes. Eu preciso botar o despertador antes e rezar para os meus filhos não acordarem. Tem que botar ele num volume assim, fechar a porta do quarto, acordar rápido, já desligar e ir para a oração. A minha filha, então, às vezes, a minha filha já me respeita na oração, meu filho ainda não, porque ele não entende, mas a minha filha de 4 anos, ela acorda, quando ela vê que eu estou rezando, ela vai para o sofá e deita e me espera. Quando ela começa a sentir fome, é que ela fala do café, pede o café, pede o leite, o pão, mas ela já entende que ali eu estou rezando e que ela tem que esperar. Então vejam que muitos de vocês já não têm filhos tão pequenos assim. Então isso vai ser algo próprio da rotina de cada um. Mas o importante é, façam essa oração no início do dia. E depois, junto com essa oração, é importante que haja uma oração de oferecimento do dia. Então é bom que vocês tenham um devocionário. Esse aqui é da editora Quadrante, muito bom. Tem também esse aqui que eu tenho da editora Permanência, esse aqui vem de lá no Centro Dom Bosco, esse aqui é de uma editora que é de pessoas ligadas ao Opus Dei. Eu uso muito esse aqui na oração do oferecimento do dia, que eu vou ler aqui para vocês. Vejam que é uma oração simples. Além, então, da oração mental, fazer uma breve oração em que eu vou oferecer o meu dia. Olha que bonita a oração. Eu vos adoro, meu Deus, muito tradicional essa oração. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite. Eu não morri nesta noite, eu estou vivo. Ofereço-vos as ações deste dia. Fazei que sejam todas segundo a vossa santa vontade, para a maior glória vossa. Preservai-me do pecado e de todo mal. A vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros. Amém. E aí tem um segundo que eu sempre leio junto também. Todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras e as obras todas deste dia, eu vos ofereço, Senhor, e a minha vida inteira por amor. Muito bonito. E aí depois a oração aquela consagração à Nossa Senhora que a gente canta aqui, pode ser lida. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E depois a oração do anjo da guarda. Vejam que é uma oração muito breve. A gente faz essa oração em 3 minutos. Então, 15 minutos, de 15 minutos a meia hora da oração íntima e 3 minutos dessa oração aqui. E aí eu acendi a fogueira. Aí a chama está acesa. O que é? Essa chama é a presença de Deus no meu dia. E aí, no meu caso, eu procuro ir à missa diária. Eu venho para a missa. Às vezes com os meus filhos, às vezes sem. Hoje eu vim com os meus filhos e foi uma coisa, assim, porque os meus filhos, principalmente o meu pequeno na missa, só Jesus. Então, assim, às vezes dá uma dor, porque você está ali no ato mais sagrado de todos e você está ali só pensando na bagunça dos seus filhos, mas Deus, Ele quer que a gente o sirva dentro das circunstâncias das nossas vidas, Ele vê a nossa luta.
Talvez essa missa em que eu estou ali cuidando dos meus filhos, a missa toda, já vou te dar a palavra, querido, ele vai ver mais mérito do que naquela missa que eu fui sozinho, sentei aqui no primeiro banco, perto da Jeane aqui que está gravando a missa, e fiquei a missa toda concentrado. Então vejam, no meu caso, eu uno a essa fogueira a Santa Missa, o que é maravilhoso, mas talvez vocês não vão conseguir isso, não vai ser o momento, ou vocês vão à missa mais tarde, ou não vão conseguir todos os dias, vão só nos domingos ou em alguns dias da semana. Isso é muito pessoal, mas eu tenho essa graça de unir a fogueira acesa pela meditação com a Santa Missa. E aí depois eu saio daqui, vejam, deveres de Estado. Eu saio daqui para levar minha filha para a escola. Então eu já uno a fogueira a uma ação cotidiana, levar a minha filha na escola, faço um breve passeio ali com meu filho, que ele gosta de ir junto, e depois é que eu vou para casa tomar café da manhã. Então vejam, a vida espiritual, e depois é que vem o alimento, né, material. No meu caso isso, tá? Isso é muito pessoal também, mas é só para mostrar que a fogueira tem que ser acesa. E aí ela precisa impregnar o restante do dia. Fala, querido. Não, eu falo que Jesus, mesmo sendo Deus, ele é 100 dias que ele sai. Eu vou ler uma passagem que mostra isso. Você falou, perfeito. Foi bom até para me lembrar. Mas eu escolhi uma passagem bíblica para mostrar isso, que nosso Senhor Jesus Cristo tinha plano de vida espiritual. Você falou muito bem, foi Deus que te fez falar isso, que eu não sei se eu ia me lembrar, mas perfeito, é isso mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo acordava bem cedo, ou quando acordava procurava o Pai. É evidente, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, né? O seu diretor espiritual é o Pai, né? E ele se recolhia junto ao Pai. Ele diz, né? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele diariamente se recolhia em oração. Eu vou ler uma passagem sobre isso. E aí, eu falei dessa estrutura aqui que Santo Afonso colocou, porque depois ele vai falar de outras coisas que a gente pode explorar melhor em outras aulas. Mas ele fala aqui, só um ponto importante, só para consolidar: escolher um bom confessor, instruído e piedoso, seguir suas orientações tanto no tocante aos atos de devoção como nas questões importantes, não abandoná-lo sem motivo grave. Então vejam que há uma concordância com o que São Francisco de Sales falou, não abandoná-lo sem motivo grave. E entendam só uma coisa que eu esqueci de falar: não confundam a confissão com a direção espiritual. A confissão é um momento, como o próprio nome diz, de confessar os pecados. Na direção espiritual eu não tenho que tratar só dos pecados. Por isso é que é problemático unir os dois momentos. Mesmo que eu vá me confessar com o meu diretor, tem que ser dois momentos separados. Primeiro a direção, ou primeiro a confissão, e depois a direção, ou vice-versa. Porque senão eu vou transformar a direção em falar dos meus pecados, e não é esse o sentido. A direção não é somente sair do cheque especial, como diz o Padre Paulo. Não é só pagar o empréstimo, sair do cheque especial, não é sair do vermelho, é começar a amar, como diz o Padre Paulo Ricardo. Na direção eu tenho que aprender a amar. Por isso é que tem que ter o momento da confissão e o momento da direção. Isso se reflete até na periodicidade. Já vou te dar a palavra, Léa. A confissão, como Santo Afonso dirá aqui, ela pode ser até semanal. Muitos santos, quase todos eu diria, muitos santos confessavam, a partir do momento em que a confissão se tornou frequente na história da igreja, os santos se confessavam semanalmente. Agora, a direção não precisa ser semanal. Ela pode ser mensal ou quinzenal. É uma periodicidade menor, pelo menos mensal. E a confissão pode ser mais frequente do que ela. Fala, querido. A direção espiritual, só em relação à oração, ao ponto espiritual, ou cotidiano? Cotidiano. É aquilo que eu falei no início da aula. Ativos na contemplação e contemplativos na ação. É me ajudar a fazer a vontade de Deus em todos os âmbitos da minha vida. Então você, na direção, você leva questões profissionais, questões familiares. É claro que numa questão técnica do seu trabalho, o seu diretor ele não vai opinar, ele vai te mostrar, ele vai te ajudar a decidir de forma correta. Mas ele, em questões morais,
dentro do seu trabalho, ele vai opinar, ele vai determinar, na família o mesmo. Então é para falar muito do cotidiano. Tem que ser, porque a santidade do fiel leigo, ela se vive no cotidiano. São José Maria Escrivá fala isso de forma muito boa. A gente precisa encontrar a Deus e servir a Deus no cotidiano. Aquele fiel, uma vez numa paróquia de Jacarepaguá, que eu me casei, eu fui morar na Taquara, e eu fui numa paróquia de Jacarepaguá que a moça estava varrendo lá a sala da pastoral, e ela falou com a boca cheia, a minha casa eu não varro nunca, mas aqui está sempre limpo. É um absurdo isso, porque você vê claramente uma pessoa que acha que está no serviço de Deus, mas negligencia um dos seus deveres de Estado mais básicos, que é cuidar do seu lar, cuidar da sua casa. E quantos fiéis, às vezes, até eu mesmo, quantas vezes caí nesse erro? Então vejam, a santidade, a busca de Deus, a busca da santidade, ela vem no cotidiano, e você vai tratar dessas coisas e deve tratar na direção. E aí eu vou falar um pouquinho do meu plano, só para que vocês tenham o meu plano. Até eu trouxe aqui para vocês, eu tenho um diário de vida espiritual. O que é isso? É um livro, é um caderninho que você vai anotando o fruto das suas orações. E no fim do dia anota o exame de consciência. Eu deixei um espaço muito pequeno, eu não sou tão virtuoso para deixar esse espacinho aqui para o exame que eu ainda vou fazer. Provavelmente eu vou usar essa folha aqui também. Mas o fato é que aqui eu coloco a data, eu boto até a quinta semana da quaresma, quinta-feira. Aí a minha oração é sempre com o evangelho do dia. Eu boto leituras e eu costumo meditar. O evangelho de hoje é o evangelho da Anunciação. Aí eu vou aqui, eu tenho rezado escrevendo, por isso é que está grande. Não necessariamente precisa ser. Às vezes vocês vão colocar ali só os frutos da oração. Eu coloco grande porque eu destaco as passagens que mais me chamaram a atenção e começo a escrever. A minha oração, às vezes, ajuda na concentração, você escrever a oração. Mas isso é muito pessoal. Então, tenham um diário de vida espiritual, porque aqui vocês vão poder olhar o ano todo aqui, como foi. E aqui no início tem o meu plano de vida. Então aqui eu botei, ao acordar o Ângelus, esse coraçãozinho aqui foi a minha filha, a minha esposa que fez, não me levem a mal. Ao acordar, Ângelus e orações da manhã. Então eu, pelo Centro Dom Bosco, a nossa regra de vida lá, que é muito simples, é rezar o Ângelus 4 vezes por dia. Então eu tenho que, por ser integrante do Centro Dom Bosco, eu tenho que rezar o Ângelus de manhã quando eu acordo. Mas isso é livre. E aí eu faço essa oração que eu li do oferecimento do dia e faço uma meditação de 15 minutos nos dias que eu rezo menos, até meia hora nos dias melhores. E aí eu vou à Santa Missa, em geral eu vou aqui às 7 horas, mas também não é uma regra. Aí olha as fagulhas que a gente tem que colocar na fogueira, os gravetos. Ao meio-dia o Ângelus, que é uma oração que a gente faz em 5 minutos. Ao final do dia, que é às 18 horas, o Ângelus de novo. Antes de dormir, eu rezo o Ângelus de novo, por isso que são 4 vezes. O exame de consciência é a oração da noite. Da mesma forma que tem uma oração de oferecimento do dia, esse livrinho aqui tem uma oração da noite, que é bem semelhante. Esse aqui é Orações do Cristão da Quadrante. Tá, eu vou botar tudo lá no grupo, boto o nome e tiro foto. Vejam a oração da noite, antes do exame de consciência, ela é muito semelhante à oração da manhã, é bem breve. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado neste dia. Perdoai-me as faltas que hoje cometi, e se fiz algum bem, aceitai-o. Guardai-me durante o repouso e livrai-me dos perigos. A vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros. Amém. Vejam que é uma oração muito simples. Aí depois vem o exame de consciência, por isso é que é mais longo aqui, porque aí fala dos deveres para com Deus, deveres para conosco mesmos e com o próximo. Aí você faz o exame de consciência. O exame de consciência você pode fazer com base no livro, que ajuda. Ou mesmo examinar o próprio dia, pensar em cada momento, e aí você faz o exame de consciência. Então, assim, esses são os gravetos que eu coloco. O Ângelus, Santo Afonso fala de coisas mais minuciosas, que é tão bonito. Um dia eu chego lá, que é a cada hora, né? Por isso é que o sino é bom, né? O sino tinha que tocar a cada hora, no interior ainda é assim, porque isso nos lembra de Deus quando o sino toca. Santo Afonso vai dizer que a cada hora você faz uma brevíssima oração para consagrar a próxima hora a Deus.
Um dia eu chego lá, mas por enquanto eu rezo ao meio-dia, um graveto, o Ângelus, às 18 horas um outro graveto, o Ângelus, à noite um outro graveto, antes de dormir. Aí a gente repousa. Claro que tem outros gravetos maiores, né? São toras, né? A Santa Missa, o Santo Terço. O terço também eu rezo diariamente. Nos dias bons eu rezo na minha casa à noite com calma. Faço até um terço mais meditado, mais calmo. Nos dias mais difíceis, no carro, chamo o Padre Paulo Ricardo lá. Vindo para cá mesmo, eu sabia que eu ia dar aula, né? Vou chegar tarde em casa, eu ainda tenho que preparar uma outra aula. E aí eu falei, vai ser difícil rezar o terço com calma em casa. Então eu rezei até 2 terços. É tão longe que eu rezei 2 terços com o Padre Paulo, dava para ter rezado mais, vindo para cá. Aquele terço dele é muito bom. Eu gosto. Então, vejam, sim, 22 minutos. Então, rezar o terço todos os dias é bem recomendável, até porque é um pedido de Nossa Senhora, né? E aí outras coisas, é importante que essa oração, como a Léa lembrou muito bem, essa oração da manhã, além da direção, ela tem que ser também muito cotidiana. É bom eu tirar um propósito concreto dela. Um propósito, de fato, que tenha a ver com a minha rotina, com o meu cotidiano. Às vezes algo no meu trabalho que eu tenho que melhorar, algo na minha vida familiar, uma virtude que eu tenho que colocar em prática, um pecado que eu tenho que evitar. Então, no momento ali da fogueira, é bom que eu tire um propósito concreto. São José Maria tem uma oração que está aqui também, que é muito boa para essa meditação, tanto antes quanto depois. Santo Afonso de Ligório vai falar, a oração é quase a mesma, só mudam algumas palavras. Vejam a oração que São José Maria utilizava para iniciar a meditação, que é a que eu utilizo. Aí é iniciar essa oração que vai de 15 minutos a meia hora de manhã. Ele dizia o seguinte: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vejam que é uma oração que simplesmente eu me coloco na presença de Deus, eu manifesto a minha fé nele, me coloco na presença dele e invoco a presença também de Nossa Senhora, São José, do meu anjo da guarda, e pode ser que eu também invoque a presença dos santos da minha devoção. Então, e no final, vejam, eu falei disso porque no final ele pede o fruto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então vejam que é muito bonita essa dinâmica. Quando isso se torna uma rotina, isso é muito bom. E eu tenho que lutar para honrar o meu plano de vida espiritual. Então, a recomendação que fica dessa aula é que vocês, em casa, em oração, diante de Deus, peçam a graça de fazer um plano de vida espiritual. Outros gravetos que Santo Afonso recomenda, que são muito importantes, é a visita ao Santíssimo Sacramento, que não se confunde com a missa. É o momento que eu estou lá no meu trabalho, aí eu desço para almoçar, e aí depois ou antes do almoço eu vou na igreja e rezo 5 minutos. Tem um modo correto de visitar o Santíssimo, né? Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Isso 3 vezes, isso é a visita ao Santíssimo, é rezar isso 3 vezes. São João Bosco, né, que é o padroeiro do Centro Dom Bosco, e um dos santos, claro, da minha devoção, ele dizia, né, quem visita muito o Santíssimo Sacramento é pouco tentado. Quem visita pouco é muito tentado. Então, a visita ao Santíssimo, Santo Afonso vai falar até de uma visita à Nossa Senhora, que é simplesmente visitar uma imagem, né, de Nossa Senhora e rezar um pouco diante dela. Fundamental. Vejam que são gravetos. Nós que somos fiéis leigos, nós não passaremos como os monges, a não ser, é claro, quando chegamos numa situação de uma idade mais avançada, aí é possível que tenhamos um tempo mais prolongado, pela característica da nossa vida, mas quem está aí naqueles momentos mais agitados da vida de um fiel leigo, com um trabalho intenso, com um filho, com uma série de questões, a gente precisa acender a fogueira de manhã
e depois colocar pequenos gravetos para que a chama fique acesa até a noite. E é essa chama acesa que vai permitir que a gente sirva a Deus durante o dia inteiro, que a gente faça a vontade de Deus. Então a aula de hoje era sobre isso, a direção espiritual. O propósito é esse, encontrar um bom diretor, pedir a Deus a graça, e também o plano de vida espiritual. Desenvolver com a graça de Deus um plano de vida espiritual. Isso vocês já podem fazer, já fica o dever de casa para agora. A gente está a gente está na boca da Semana Santa, um momento muito propício. E o diretor, para uma coisa e para outra, eu estou à disposição de vocês, para ajudá-los tanto no plano de vida espiritual como na direção. O importante é que a gente coloque esses propósitos como algo a ser cumprido para a nossa próxima aula. A próxima aula eu vou falar provavelmente da confissão frequente e do exame de consciência, que são duas coisas que a gente já tratou hoje. Então vamos ler a passagem que a Jane lembrou tão bem, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. Marcos 1, versículos 35 a 39, é a passagem de Nosso Senhor que reza ao amanhecer como a gente deve rezar. E depois dessa passagem eu vou fazer um breve tempo de silêncio para que nós possamos fazer uma breve oração em cima dessa passagem, muito breve, e tirarmos algum fruto. Vamos lá. Marcos 1, versículos 35 a 39. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Essa pregação de Nossa Senhora a gente tem que ver nessa pregação, nesse apostolado, nos milagres, a gente tem que ver a nossa vida de obras. É o nosso trabalho, a nossa vida familiar, a nossa vida social. Só que o que Nosso Senhor fazia? Ele fazia. Falei dos santos, mas ele fazia. Acordou muito antes do amanhecer, essa palavra muito chama a atenção, e se colocou em oração. Antes das obras, se colocou em oração. Então, para ajudar na nossa oração brevíssima, agora que a gente vai ficar em silêncio para fazer, eu coloquei aqui um pequeno exame para todos nós. Pequenas perguntas para que a nossa oração de alguma forma reflita sobre isso, à luz de toda a aula, mas especialmente dessa passagem que nós acabamos de ler. Quais são as minhas prioridades? Eu tenho um diretor espiritual? Em caso negativo, tenho procurado um diretor e pedido essa graça a Deus? Em caso positivo, tenho honrado a direção espiritual? Eu tenho um plano de vida espiritual? Em caso negativo, o que me impede de estabelecer um plano de vida? Como está a minha vida católica, espiritual, intelectual e apostólica? Em caso positivo, eu tenho honrado o meu plano de vida espiritual? Então vamos rezar, e eu me valho aqui, brevíssima oração, mas eu me valho aqui de São José Maria na sua oração, para que a gente faça também. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Santo Agostinho, Santa Mônica, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então essa foi a primeira aula, né, da nossa perseverança. A gente começou um pouquinho atrasado, o que eu creio que será muito normal, porque de fato não dá para terminar a adoração com pressa, tem que terminar com calma mesmo. E é até bom, quem quiser unir a perseverança com a adoração é ótimo, tá, gente? Eu mesmo, por conta das minhas obrigações familiares, nem sempre eu vou conseguir, mas eu gostei muito de ter chegado aqui a ponto de encontrar a adoração, porque de fato a gente une a vida espiritual com a aula, né? E eu prometo que tentar reduzir um pouco mais a aula para que o nosso momento de oração no final seja maior. Não quis assustar ninguém com a Ave Maria, mas é que estava bom, né? Dá vontade até de dormir na igreja, mas temos que voltar para a nossa batalha, né? Então essa foi a primeira aula, eu espero que vocês tenham gostado. E a ideia é esse aprofundamento, tanto para mim quanto para vocês. Então, ficam os propósitos, vou repetir: buscar um diretor espiritual, quem não tem, e honrar a direção espiritual, quem tem. Buscar um plano de vida espiritual, quem não tem, e honrar o plano de vida espiritual, quem tem. Na aula que vem, provavelmente, eu vou falar da graça da confissão frequente. A graça de se confessar com frequência e também a graça do exame de consciência, porque o exame de consciência vale a pena nós explorarmos um pouco mais esse ponto, porque ele é fundamental para o crescimento espiritual. Fazermos um bom exame a cada dia. Isso é decisivo para o nosso crescimento espiritual. Então vamos aqui diante de Nossa Senhora, já que eu tenho que rezar o Ângelus 4 vezes por dia, eu vou rezar o último deles com vocês. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos: infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos o mistério da encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz à glória da feliz ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós.
mais. Estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa próxima aula, então, é na última quinta-feira do mês de abril. Se tiver algum feriado, a gente traz para... É bom a gente ficar atento a isso para não perder a aula. Mas, em regra, na última quinta-feira, às 20 horas, tá? Vamos com Deus, só vamos... É bom todo mundo colaborar na higienização. É bom que tem os voluntários aqui que são alunos, eles ajudam a gente.